Amém? Sobre um tema que me chama muito a atenção na Bíblia, que é um pouco sobre a vida de Davi, não a vida dele, mas os últimos momentos de Davi, que eu creio que traz um ensinamento grande para nós. Se você já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Davi é um personagem imenso na Bíblia, uma figura extremamente marcante para a nação de Israel, um homem de Deus. A Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, um poeta, rei, profeta, de uma importância muito grande para a unidade da nação, para o sentido de identidade da nação de Israel, cuja bandeira é a estrela de Davi. Davi é tão importante na Bíblia que Deus faz uma aliança com ele e promete a Davi que um dia ele enviaria o Messias, e o Messias seria filho de Davi. E por isso que Jesus, quando a gente vê no Novo Testamento, muitas vezes Jesus é chamado de filho de Davi. Quando Bartimeu clama por cura, o cego Bartimeu, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Davi era uma grande figura na Bíblia, e morreu aos 70 anos. Davi reinou 40 anos em Israel. Ele reinou 7 anos sobre a tribo de Judá, depois 33 anos sobre todo Israel. Foram 40 anos de reinado. Ele reina a partir dos 30 anos e morre, não tão velho, né, mas porque hoje 70 anos não é avançada a velhice. Mas Davi sofreu muito, era guerreiro, participou de muitas guerras, desde antes dos 30 anos, fugindo de Saul, participando das batalhas de Israel. Então teve uma vida muito difícil, e no final, nos 70 anos, isso cobrou preço, e ele morre aos 70 anos, e nos últimos momentos da sua vida, Davi, quando está para apagar aquilo que alguns dos soldados de Israel chamavam de a lâmpada de Israel, chamou o seu filho Salomão, porque Davi queria passar para Salomão as suas últimas palavras. Eu acho muito interessante que a Bíblia narra isso de uma maneira muito bonita. Davi chama Salomão, e Davi sabe que vai morrer, sabe que está à porta da morte, e ele precisa instruir o seu filho em relação àquilo que está por vir. Nós sabemos que esses momentos são muito dramáticos e são muito importantes, porque vão ficar marcados na alma do sujeito. É claro que Salomão nunca mais esqueceu daquele momento. Davi chama ele, deitado, e avisa Salomão: vou morrer. Tem algumas instruções para lhe passar. Isso está lá no 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 a 4, a Bíblia diz: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, se faltará sucessor ao trono de Israel. Que momento deve ter sido esse aqui, para Davi, para Salomão e para as pessoas que ali estavam, né, que logo depois Davi morre. Foi a última palavra. Davi dá mais algumas outras instruções para Salomão e morre. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Quer dizer, ele está falando: meu filho, eu vou morrer, e eu estou passando o bastão para você.
Você está recebendo uma responsabilidade imensa. E a responsabilidade de Salomão era muito grande mesmo. Porque Salomão tinha o papel de construir o templo, que ainda não estava construído. Davi reuniu o necessário para a construção do templo de Jerusalém, que serviria de símbolo de unidade do povo de Israel. Todo o povo teria que vir ao templo, algumas vezes por ano, 7 festas, para ali adorar. E aquilo dava para Israel uma sensação, um sentido de unidade para o povo, para a nação. E caberia a Salomão essa dura tarefa de levantar o templo, de manter a paz e de levar à frente tudo aquilo que Davi conquistou. Porque Davi foi o rei de maior glória de Israel. Davi simboliza o tempo de maior glória da nação de Israel. É tanto assim que muitos duvidavam da existência real de Davi, porque Davi viveu muitos anos atrás. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. E como não havia nenhum registro, documento sobre Davi, alguns historiadores, principalmente os historiadores que não acreditam na Bíblia, achavam que Davi era uma figura mítica, era um mito de Israel, que na verdade não era um personagem real. Até que os arqueólogos acharam várias escavações da época em que estava ali escrito Casa de Davi. Quer dizer, a própria história comprovou que Davi é um personagem real, um personagem que ficou marcado como o principal rei da história de Israel. E você imagina você suceder uma figura dessa. Imagina você, mais ou menos aquilo que Josué tinha. Josué tinha que suceder Moisés. E Davi sabia da responsabilidade que estava passando para o seu filho. Você vai ser homem, você vai me suceder e vai suceder bem. Toma esse bastão, põe na tua mão e vai em frente. Seja forte, esforça-te. Você tem uma missão grande pela frente, difícil. Não seja fraco, não tenha medo, não seja débil. Seja homem, seja forte, tenha coragem. Foi o que Davi falou para Salomão. E eu creio, lendo esse texto, a inspiração que esse texto traz para nós que somos filhos de Deus, é o mesmo Espírito. Davi tinha um Espírito de Deus, queria passar o Espírito de Deus para o filho dele. E eu creio que Deus quer passar o mesmo Espírito para nós. Seja forte diante das coisas que você tem pela frente. Você tem uma carreira pela frente, Salomão. Você tem uma tarefa pela frente. Você tem uma vida para conquistar. Você tem coisas para realizar. Seja forte. Tenha força. Seja homem. E ele diz assim: esforça-te. Seja homem para você andar nos caminhos do Senhor. Porque para a gente andar nos caminhos, nos mandamentos de Deus, é preciso coragem. Diz aqui no verso 3: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos. Lembra de quem é Deus. Lembra do caráter do teu Deus. Lembra dos mandamentos do teu Deus. Lembra do que Deus pede para você. E seja homem, a fim de que prosperes em tudo. Em tudo. Fala assim, aleluia. Em tudo quanto fizeres. E para onde quer que fores. Oh, maravilha. Não tem como você não prosperar com a glória de Deus sobre a tua cabeça. Não tem como. Então Davi está dando para Salomão esse segredo de como é que ele pode prosperar em tudo que ele fizer. Para que prosperes em tudo que fizeres e para onde quer que fores. Oh, coisa boa, hein? Eu tenho uma promessa de que eu vou dar certo. Não é maravilhoso isso? Mas dar certo, o que Davi está dizendo para Salomão? Davi está olhando para o seu filho, naquele momento que mistura um drama com tristeza e com
a responsabilidade que o filho recebe do pai. Davi está dizendo uma coisa assim: meu filho, você não vai vencer se você não tiver virtude. Sem virtude você não vence. Essa é a palavra. E qual a virtude que Davi está ensinando para Salomão aqui? Fortaleza. A virtude da fortaleza. A virtude da coragem. Você vai ter que ter coragem. 2 Timóteo 1,7, que Deus fala: Deus não nos deu espírito de covardia. Oh, Deus bom, nós não podemos ter medo das coisas que nos ameaçam. Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de fortaleza. Oh Deus, quando Samuel ungiu Davi, derramou sobre a cabeça de Davi o óleo do Espírito. Por isso Davi era valente. A valentia é da natureza de Deus. É da natureza de Jesus, a valentia, a coragem, a força. Nós somos chamados para ter coragem, não para ter medo. O Espírito Santo reveste Davi de espírito de fortaleza. É isso que Deus está falando para a igreja hoje. Você vai ter que ter fortaleza diante das dificuldades, diante das coisas, diante dos teus problemas, diante da vida, diante da tua casa, diante da tua rotina. Porque sem fortaleza, sem essa virtude, você vai afrouxar. E Deus não te chamou para ser frouxo, mas para ser forte. Agora, o que significa aqui, como é que nós podemos traduzir para todos aqui, para homens, para mulheres, essa palavra, né? Como é que eu posso trazer para a realidade humana, masculina ou feminina, essa palavra de Jesus, de Davi para Salomão: seja homem. Como é que você, que é mulher, traz isso para a tua realidade? Como é que nós podemos aplicar para todos nós esse conselho de Davi, homens e mulheres? Davi está dizendo para Salomão e para você que é mulher, que é homem: tenha coragem. Essa é a palavra. Quer dizer, como assim? Enfrente os seus medos. É isso que é ter coragem. Coragem é olhar dentro dos olhos das coisas que me dão medo e não recuar por causa delas. Isso é coragem. Coragem não é não sentir medo, todos nós sentimos medo. Coragem é você não se permitir ser derrotado pelos seus medos. Posso ouvir um amém? Amém. Não deixe que o medo derrote você. Essa é a palavra de Davi para Salomão, é essa a palavra do Espírito Santo para a igreja. Quais são os teus medos? Quais são as coisas que servem de fantasmas na sua vida? E muitas vezes estão paralisando você. Estão impedindo você de avançar. Porque são os medos. Eu tenho medos que nem percebo muitas vezes e que estão me mantendo muitas vezes longe daquilo que eu posso realizar para Deus. Às vezes é bom você saber quais são as coisas que dão medo em você. Botar isso no papel. E começar a enfrentar com cuidado, um a um, e vencer. Não tem nada melhor que você superar uma limitação. É tão bom você ter uma limitação numa área. Sabe por que nós não aprendemos mais? Sabe por que nós não enfrentamos mais coisas na vida? Sabe por que nós não investimos mais no conhecimento, no crescer, em aumentar as nossas habilidades? Você tem aumentado as tuas habilidades? Eu creio, sabe, quanto mais habilidade você tem, mais feliz você vai ser, mais realizado você vai ser. Não, nós paramos, nós conseguimos meia dúzia de conhecimentos que nos dão uma certa segurança e ficamos ali, protegidos por isso, sem a ousadia de avançar. Davi está falando, até quando você vai ficar no porão dos teus medos? Por medo, por timidez, nós ficamos no nosso canto, deixamos de ir a alguns lugares, deixamos de tomar algumas atitudes, deixamos de resolver alguns problemas.
Identifique esses medos na sua vida e fala: isso aqui não vai me limitar mais. O medo é algo tão violento na vida das pessoas que gera uma série de doenças. Síndrome de pânico, síndromes de ansiedade, paranoias. As pessoas vivem num mundo de fantasmas, cheio de fantasmas. Medos de coisas que elas podem vencer, mas que elas acham que não podem vencer. E ficam paralisadas. É interessante isso, Davi passou pouca coisa para Salomão. Davi passou muito pouca coisa para Salomão ali naquele momento. Seja homem, esforça-te. Não tenha medo, Salomão. Olha, você vai sentir medo muitas vezes. Vai adiante. Não deixe que o medo pare você. Porque o medo tem esse poder paralisador nas nossas vidas. Meu Deus, né? Uma coisa que eu nunca fiz. Um avanço que eu nunca dei. Graças a Deus por homens que foram valentes como Colombo, né? Que valentia, hein? O cara sair pelo mar afora sem saber se tinha terra ali adiante. Né? Você está maluco? Você vai para o mar, você vai achar nada. Não, eu vou achar sim, mas você não tem medo? Vamos lá. Oh, maravilha, que peito, hein? Graças a Deus pelos homens valentes nessa vida. E você é um, meu irmão, em nome de Jesus. Por que nós sentimos medo? Você já parou para pensar nisso? Por que nós sentimos tanto medo? O que nós queremos evitar quando nós nos paralisamos pelo medo? Por isso é importante você saber, porque quando nós sentimos medo, nós queremos evitar a dor. Nós temos medo de algo porque temos medo que aquilo nos cause dor. Seja dor na alma. Nós, por exemplo, muitas vezes evitamos de fazer coisas porque eu tenho medo de perceber que eu sou incapaz de fazer aquilo. Aí fico com medo e não faço, aí não corro o risco de descobrir que eu não posso fazer. Hoje em dia é tão difícil essa nova vida, nessa era da informática, nós temos que aprender coisas novas o tempo todo, mas há uma resistência em nós para aprender coisas novas, porque eu tenho medo de não conseguir aprender. E o curioso é que se a gente enfrenta esse medo, a gente aprende. Se você não se permite ficar se você é aberto para novas aventuras, você vai descobrir sempre coisas novas e vai crescer continuamente. Mas você está ali engavetado no conforto que você já descobriu, só que ele mofa, meu irmão. Só que ele mofa. Há um instinto em nós de evitar a dor, de evitar o sofrimento. Nós temos muito medo, por exemplo, de ser rejeitados. Por isso nós temos essa resistência com novos relacionamentos. Nós gostamos de criar os nossos grupos fechados, que isso nos dá uma certa segurança. Há pessoas mais, outras pessoas menos, depende das experiências que você viveu. As experiências que você viveu vão criando medos na tua alma. As dores, as rejeições, as situações que você passou, vão criando medos. Como é que eu venço isso? Enfrentando esse medo. Você tem medo de ser rejeitado? Vai lá falar com aquela pessoa. Enfrenta a situação. Temos medo de fracassar. Temos medo de ser rejeitados. A coragem, o que é a coragem? É a disposição de enfrentar aquela dor que eu quero evitar com o meu medo. Coragem é a disposição de passar por aquela experiência que meu medo fala, vai trazer sofrimento, vai trazer sofrimento, vai trazer sofrimento. E aí eu me mantenho afastado, porque tudo que eu quero é evitar o sofrimento. É natural, claro, eu sou humano. E é bom evitar o sofrimento, né? Eu aconselho que você evite sempre. Mas às vezes o sofrimento está na estrada da realização. Aí eu não posso evitar ele. Eu tenho que passar por ele. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não posso deixar que alguma coisa que é difícil me impeça de chegar ali onde eu quero.
E é isso que o medo faz. Não, fica aqui, já está bom. Essa é a voz das trevas. Fica aí, já tua célula, tá bom, não cresce, teu trabalho, não, já está bom. Quantas pessoas foram atropeladas, né, por avanços, por mudanças? Quantas empresas foram atropeladas por mudanças, profissões, porque as pessoas não tinham essa abertura. Está mudando, vamos mudar junto. Não, aqui tá bom, daqui a pouco quebra. Por causa do medo de mudar, medo de perceber os sinais, medo de enfrentar a dor de mudar. É isso que o Espírito Santo vai encher nossas almas hoje, de coragem para enfrentar o que nós temos que enfrentar. Amém ou não? A fortaleza é isso, coragem é essa disposição para enfrentarmos aquilo que for necessário para eu poder conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. E Deus tem muito para a sua vida, né? A Bíblia fala em prosperar em tudo quanto fizeres. Você tem muito para crescer. Não importa a tua idade, importa a idade. Então, eu preciso começar a ensinar a minha alma que as experiências difíceis não vão me destruir, não. Coragem é isso. Tiver que passar, vou passar, irmão. Tiver que acordar cedo, vou acordar cedo. Tiver que passar por uma situação que eu nunca passei, eu vou passar em nome de Deus. Me deu força para isso. Deus te encheu de força. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de coragem. A Bíblia fala que Deus nos deu espírito de poder. Amém ou não? Fala para a tua alma, você pode tudo naquele que te fortalece. Tem gente que tem a oportunidade de crescer no seu trabalho e fala, mas eu não sei se eu vou dar conta. Como assim, irmão? Como assim você não vai dar conta? Você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança do Criador, aquele que fez tudo aí está aí dentro de você. Você pode enfrentar qualquer situação que vem diante de você, em nome de Jesus. Se tem uma oportunidade para você, pega, meu irmão, não foge dela não. Não queira o conforto não, queira avançar, queira crescer, é isso que Deus tem para você. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Né? E Davi não fala para Salomão apenas seja homem, tenha coragem. Ele fala assim, esforça-te. Quer dizer, tenha força, não tenha medo, tenha coragem, esforça-te. Então aqui, essa virtude que Davi está passando para o seu filho, tem dois aspectos muito importantes, que eu quero que você preste atenção. Quando Deus fala que Ele não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de força. Força para quê? Para enfrentar os desafios. É um instinto, sabe? E me escorregando para evitar qualquer coisa que cause problema para mim, eu vou, claro, né? Natural isso. Há um instinto na alma humana de evitar a dor, mas tem um outro, nós temos dois instintos básicos. Nós queremos evitar a dor, nós queremos evitar a dor e encontrar o prazer. Isso vai me guiando na vida. Eu quero evitar a dor, é natural. Por que você vai se meter em situação de dor, de graça? É um instinto bom. Eu quero evitar a dor. Eu quero evitar o sofrimento, então eu vou, né? E ao mesmo tempo que eu quero evitar a dor, eu quero encontrar o prazer. Porque o prazer dá um sentido de vida para a alma. O prazer é bom, tão bom. A gente está com as pessoas que nós amamos, comendo uma boa comida, tendo um dia bom, né? É tão bom estar no lazer. Então, essa é a tendência natural da gente. A gente quer evitar a dor. E é assim que é mesmo. Não estou dizendo que isso é errado, ao contrário. É da natureza humana. Fugir da dor. Entenda você. Ainda que você não esteja consciente, quando você está fazendo uma opção, vou lá, não vou, vou para cá, vou para lá. No fundo, eu estou sendo guiado por essas forças dentro de mim que falam, evita a dor, procura o prazer. Assim somos nós, né? Nossa alma foge da dor
e procura o prazer. E qual é o problema com isso? Nenhum problema. É natural que seja assim. Por isso nós gostamos de lazer, nós gostamos de brincar, nós gostamos de diversão. Por isso que a Disney faz tanto sucesso, né? Porque o homem quer prazer, o homem quer se divertir. Isso é bom. Mas às vezes há um problema. Nem sempre tem problema, é normal isso. Mas às vezes há um problema. Por isso que Davi chama o seu filho. Porque às vezes, para poder construir coisas importantes na vida, para construir uma família sólida, para construir um trabalho excelente, para ser um profissional de ponta, eu tenho que, algumas vezes, adiar o prazer e enfrentar a dor. É isso que eu tenho que entender. Às vezes, por isso que Jesus fala, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo em que sentido? No sentido de que eu estou sempre procurando evitar a dor, e às vezes não dá para evitar. A dor aqui é a situação difícil, o momento difícil, a conversa difícil, o trabalho difícil, o aprendizado difícil. Por isso Davi pôs um propósito na mão. Você vai construir esse tempo, vai ser difícil, hein? Deus entregou para Salomão, porque Davi já estava formado. Deus falou, não, eu vou ter que formar teu filho ainda. Ele precisa de uma missão. Ele precisa de uma missão para realizar. Que maravilha, né? Quantas vezes nós fugimos daquela conversa desagradável? Nós sabemos que temos que ter, mas a gente prefere fugir porque é desagradável. Quantas vezes a gente se acomoda numa situação que está fazendo mal? Eu sei que eu tenho que parar, mas não saio porque está dando meia dúzia de ali uns gramas de prazer para mim. Mas você já sabe que você tem que parar. Você já foi avisado que tem que parar. Deus já falou com você. As pessoas já falaram com você. Aquilo que você tem vivido já falou com você. Mas você não consegue sair porque você está agarradinho ali naquele negocinho que não faz nada para você, senão te fazer você se sentir mal depois. Por que a gente não cresce profissionalmente? Porque dá trabalho. Porque é desconfortável crescer. É confortável fazer só o que eu quero. Já percebeu como a internet hoje é uma doença nos ambientes de trabalho? Porque a internet é um instrumento de fuga. As pessoas fogem para a internet. O trabalho está difícil de resolver. Deixa eu ver o que está escrito aqui lá não sei aonde. Tá. Deixa eu ver o que tem no Facebook. Eu saio, né, da dor de ter que resolver uma situação que está difícil. Deixa eu correr para cá, que aqui não precisa resolver nada. É só ficar curtindo. E é interessante que o que constrói a nossa alma é eu passar pela dificuldade do problema e encontrar uma solução. Deus vai te ajudar a trazer solução para os teus problemas. Porque Deus não nos deu espírito de fujão. Posso ouvir um amém? Deus nos deu espírito de enfrentamento, em nome de Jesus. Então, um aspecto é eu enfrentar meus medos. Outro aspecto, eu ter a coragem de fazer as coisas desconfortáveis na vida, que é o esforço. Eu dizer não para o meu conforto por um tempo. Adiar o prazer para colher felicidade lá adiante. É essa a dificuldade. Adiar o prazer. Adiar o prazer de comprar um negócio hoje para não entrar em dívida e comprar lá na frente, depois que eu juntei o dinheiro. Ah, mas não consigo juntar. Por que você não consegue juntar? Porque não consegue adiar o prazer. E a palavra de Deus fala que quando nós temos diante de nós grandes desafios, não é uma técnica que vai nos dar a vitória, mas é essa disposição de enfrentar o desafio com fé em Deus. A palavra de Deus fala lá em Josué, né, que é uma passagem muito parecida com essa de Davi, que é uma passagem que nós conhecemos bem. Josué capítulo 1. É muito parecido porque assim como Davi morreu e passou para Salomão aquela responsabilidade, a Bíblia nos ensina que quando Moisés morreu, Josué recebe também essa mesma carga
essa mesma herança de liderar a nação das mãos de Moisés. E a passagem é interessante como é parecida a passagem de Moisés para Josué, que não era filho de Moisés, mas era discípulo de Moisés, e de Davi para Salomão. Há um paralelo aqui lindo de ver, porque os dois teriam que carregar a nação de Israel nos ombros. Era uma responsabilidade grande. E Deus aparece, diz a Bíblia, para Josué, lá no capítulo 1, verso 3. Depois que Moisés morre, Deus fala para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano. Aí ele vai dando as fronteiras bíblicas de Israel, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, para o poente do sol, que é o mar ocidental, o mar Mediterrâneo, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Nós podemos traduzir: esforça-te e tenha coragem, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho